Eu tive um aluno numa escola, isso já tem muitos anos, no início da minha vida profissional como professora, ele se chamava Edson. Tomara que ele um dia me veja. Ele deve estar hoje com uns 40 anos, né? E o Edson, ele pertencia a uma classe de AE, que chamavam AE porque eram alunos especiais. Esses alunos especiais tinham qualquer coisa parecida com o que a gente escuta hoje falarem que fazem, que é não reprovar. O aluno permanecia na escola e ia aprendendo aquilo que era possível aprender naquela etapa. E o Edson era incapaz de fazer uma prova, era incapaz de ler alguma coisa, ele simplesmente não queria fazer nada, ele só fazia o que dava vontade na sala dele. Porém, tinha uma feira na rua que eu morava, e nessa feira eu vi o Edson. Ele comprava caixas fechadas de limão, ensacava esses saquinhos de limão, contava quantos dias, vendia, fazia troco e fazia a vida dele financeira. Esse garoto não é capaz de aprender? Claro que ele é capaz de aprender, mas ele aprendia o quê? O que interessava a ele, que é exatamente a parte que eu quero entrar agora, que é a pedagogia do desejo. Será que alguém aprende sem desejo? Por que alguém faz uma academia? Por que alguém faz uma arte marcial? Por que alguém faz uma disciplina específica? Por que alguém se forma em alguma coisa? Por que alguém gosta, vai a um teatro, vai a um cinema? Porque existe um desejo. E aquilo que a gente faz com o desejo, a gente aproveita muito melhor, né? Quando você faz alguma coisa sem desejo, faz por fazer. E o que está ocorrendo hoje realmente com muita do nosso alunado? Eles estão fazendo as coisas sem desejo. Porque o desejo tem que ser semeado, tem que ser estimulado, tem que ser, vamos dizer assim, provocado. Tem que ser provocado, você tem que provocar um desejo. O professor, quando ele dá uma aula, se ele der uma aula a partir da pergunta e não de uma resposta, ele projeta os alunos dele na pesquisa, ele joga o aluno dele no ter que buscar respostas, e aí quando isso chega para ele, chega de uma forma pronta. Não chega de uma forma pronta dada por ele, chega de uma forma pronta dada pelos próprios alunos. E a aprendizagem tem que ser de fora para dentro e de dentro para fora. Tem que fazer esse jogo. Ele não pode jogar uma coisa dele para fora e o outro a receber. Ele tem que fazer esse trabalho, né? Então, a pedagogia do desejo, que eu coloquei esse nome por uma questão é dizer assim, por que hoje, de repente, uma pessoa de mais de 60 anos não quer nem ligar um computador? Eu não consigo acionar, eu não consigo nem ligar e desligar, não consigo andar nisso aqui, isso aqui é muito complicado. Como é que uma criança de 4 anos, 3 anos, liga um computador e faz joguinhos? Como é que é isso? Você vai me dizer que a pessoa de 60 anos não tem capacidade? Ou vai dizer que uma criança de 4 anos tem mais? O que é isso? O que está mobilizando isso tudo? Desejo. Então, olha como é importante você desejar alguma coisa. E o meu desejo não pode ser o desejo do meu filho, às vezes. Ele é um indivíduo, ele tem desejos guardados dentro dele, que às vezes precisam ser provocados, mas eu não posso imprimir o que eu desejo nele. Eu não tenho condição de imprimir isso. E quantos pais colocam o filho numa aula de piano, porque tem que aprender piano porque eu gosto de piano, porque eu tenho que aprender balé porque eu gosto de balé, não é assim? Então, vai lá, e ele vai fazendo aquilo. Aí chega um momento que ele chuta o balde, não faço mais nada, né? Então é isso que na realidade provoca o desinteresse. O desinteresse é aquilo que você não conseguiu ainda achar o que teu filho deseja. Da mesma forma, a gente colocando na escola. Eu escolho uma escola totalmente diferente do perfil do meu filho, porque ele precisa aprender. Ele precisa aprender como é que tem que ficar na escola. Aí eu pego a criança, coloco numa escola do meu perfil e acho que ele tem que dar essa resposta. Aí está tudo errado. Aí a culpa é dele. A culpa é dele, é da escola, não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz o melhor papel, paguei a melhor escola. Na realidade, o projeto político-pedagógico tem que começar na cabeça do pai. Que escola é essa que eu quero para o meu filho? Aí você leva a tua ideia. Que escola eu quero para o meu filho? Eu quero uma escola como é que eles dizem? Que aperta,
que exige, que cobra, é isso que eu quero para o meu filho? Ou eu quero uma escola em que meu filho seja feliz, que ele aprenda com certa tranquilidade, mas que ele ultrapasse essa fase que ele está aprendendo até a hora que ele seja capaz de, sei lá, aos 16, 17 anos, fazer uma escolha. Menos comprometida, talvez, com essa cobrança de pai, mas uma escolha dele. É aí que eu volto na pedagogia do desejo, porque o desejo vai levá-lo para o lugar certo. A melhor escolha não é a escolha, às vezes, do pai, é a escolha do próprio. E ele, para escolher, ele tem que ter liberdade. Se eu coloco o meu filho dentro de uma proposta político-pedagógica, que eu estou esperando para ele, e o perfil dele é outro, ele é um aluno ativo, criativo, ele é um aluno que gosta de falar, de levantar, de se projetar, e eu coloco ele numa escola tradicional, que exige dele um comportamento tradicional. Vai dar certo? Não vai dar certo. Ele pode até te responder. Ele pode responder as questões de uma prova, pode te dar um resultado bom, porque ele está ali te atendendo. Mas se ele vai chegar a um ponto de ser feliz naquela escola, não vai. E em um determinado momento é que me preocupa. É a fase exatamente que ele passa para o segundo estágio do ensino fundamental. Ali, ele é real. O aluno não é real nem em casa. O único lugar que ele é real é na escola. Porque ali ele pode. Ali ele pode fazer a bagunça, ele não vai apanhar, ele não vai... o mais que vai acontecer é alguém mandar um recadinho para o pai. Mas ali ele é autêntico. E nessa fase ele começa a se mostrar, porque é a fase da adolescência, ele vai começar a querer conquistar coisas que ele não conquistou na casa dele. Então, assim, é um processo complicado quando você coloca o teu filho numa escola fora do perfil dele. O perfil é importante. Como é que você encontra o perfil de uma escola boa? Comece a observar essas crianças. Comece a observar essas crianças dessa escola. O que eles dizem dessa escola? O que eles fazem nessa escola? O que eles experimentam nessa escola? Tem laboratório? Tem vamos dizer assim, passeios culturais que eles possam estudar aquilo que eles estão aprendendo? É isso que é legal para eles? Eles estão felizes naquela escola? Escuta o portão de escola, escuta o colega de outras escolas, vê o que eles dizem dessa escola. A minha escola é difícil pra caramba, minha mãe tem que colocar um explicador para mim. É essa escola que você quer? É esse o problema. O perfil da escola tem que bater com o perfil do teu filho. Se é uma criança que estuda, é inteligente, é muito capaz, e ela não está dando certo numa escola, tira ela dessa escola. Agora, se ela não dá certo na segunda escola, na terceira escola, na quarta escola, na quinta escola, começa a prestar atenção que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada ali. Alguma coisa que não cabe, às vezes, a escola determinar, mas cabe à escola o quê? Encaminhar. E aí é que é necessário a escola estar capacitada. A escola precisa de 6 em 6 meses, num período qualquer, sentar e trazer pessoas para fazer palestras. Não precisa o professor sair pagando curso, não, mas a escola tem que trazer informação de neurologista, de psiquiatra, de psicólogo, de outros pedagogos. Tem que trazer ideias diferentes e discutir nessa escola para poder chegar a um ponto de aceitar e entender o aluno. E não ficar distante do muro para fora, do muro para dentro. Se as habilidades também têm níveis, é o nível físico, o nível cognitivo, que é a inteligência, e o nível emocional. E assim, eu não consigo conceber uma aprendizagem sem emoção. O professor tem que ser um emocionador, sabe? Ele tem que ser sedutor. Ele tem que te conquistar, porque se ele te conquista, ele te leva para o caminho que você quer, pretende alcançar. Não, ele pretende alcançar, senão ele não leva. Tipo assim, se você está emocionalmente envolvida comigo, você é capaz até de fazer algumas coisas para mim. Se você não está envolvida comigo, não tem. Então, a emoção é muito importante, o desejo é muito importante. Você imagina uma criança que senta numa sala de aula, não suporta aquele professor e ela fica o tempo todo ali calada, olhando para ele, com raiva dele. O que ela está aprendendo? Absolutamente nada, né? E o professor precisa conquistar essa criança. Só que ele tem uma formação, ele traz uma formação, disseram para ele que ele tem que transmitir o conhecimento,
que ele tem que passar o conhecimento, que é essa a obrigação dele, e ele fica ali fazendo o que ele acha que dá certo. Só que a criança não se envolve com ele. Então, o que a gente pode fazer na realidade? É fazer com que haja escola e família, tem que haver esse entrosamento. Não pode ficar uma escola afastada da família, a família afastada da escola. Não pode. A gente tem que entender assim, o que o pai está pretendendo da escola é que o filho seja feliz. O que a escola pretende que o aluno faça é que ele se dê bem na escola, porque o pai também fica feliz. É assim, é uma roda viva. A felicidade está no resultado. Como é que a gente fica nisso? Como é que a gente fica nessa história? Então, se o pai e a escola tiverem um bom senso de sentarem juntos, não é eu jogar para você, olha, isso é problema seu. Se eu jogo para você, você joga para mim. E acabou. Então, não é esse o problema. O problema da escola é que ela não consegue ainda capacitar a sua equipe para ter essa relação. A gente escuta muito em neurolinguística a questão do rapport. Né? O que é o rapport na neurolinguística? É você começar a falar um pouco da forma que o outro fala, agir um pouco como o outro, porque o outro te aceita melhor. Quais são as pessoas que a gente se relaciona bem? Quais são? O que vocês acham? As pessoas que a gente se relaciona bem são aquelas que a gente tem alguma coisa em comum. Se a gente não tem alguma coisa em comum com aquela pessoa, aí eu isolo essa pessoa. Então, a escola tem que ter rapport com a família. A escola precisa ter essa mesma linguagem. A família também precisa ter a mesma linguagem. O que a gente vê na porta da escola? Alguém falando mal de professor. O que a gente vê na sala de conselho de classe? Alguém falando mal do aluno ou do pai do aluno. Então, os conselhos de classes, eles não juntam no momento pedagógico o aluno representante, um pai representante por bimestre, para que eles possam trabalhar em conjunto. Isso não acontece. E quando isso acontece, que eu acho que raras escolas oportunizam isso, aluno, professor e pai dentro do mesmo conselho, eu acho muito difícil. As escolas fazem o quê? O encontro pedagógico? Não fazem, elas fazem um encontro de conselho de classe, onde notas, e depois daquelas notas, você aprova, você não reprova, você não sei o quê, e fica ali. É crítico, muito crítico falar isso? É. Mas essa é o grande impasse da educação junto com a família.